Lição de número 12 é a lição de domingo, as bênçãos de Deus para a família. Aqueles que não vão para a igreja vão estudar em casa com a sua família. Eu quero estar trazendo aqui um ponto introdutório dentro dessa temática, as bênçãos de Deus para a família. Quero pegar aqui a definição dessa palavra bênção, que está ligado a qualquer vantagem conferida ou desejada. Também há favores e vantagens que Deus concede. E isso nos traz alegria ou felicidade. Quando José foi vendido pelos seus irmãos, a bênção de Deus estava com José. No Gênesis capítulo 39, versículo 2, diz que o Senhor estava com José e ele foi próspero na casa de Potifar. No versículo 5 diz que Deus abençoou a casa de Potifar por amor a José. E a bênção de Deus foi sobre tudo naquela casa e também no campo. Ou seja, tudo que Potifar tinha, a bênção de Deus caiu sobre a vida de Potifar por conta do jovem José, né? As bênçãos de Deus estavam sobre a família de José. Porém, Deus resolveu multiplicar essa bênção na vida de um membro da família, que era José, no caso aí, José. Mas isso aí lhe custou um preço muito caro, né? Ele foi vendido pelos seus irmãos, etc. Bom, o segredo para a prosperidade é ser obediente e fugir do pecado. Os Salmos 1, versículo 1, 2 e 3, nos diz que bem-aventurado é o homem ou a mulher que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, essa pessoa tem um prazer de estudar a Bíblia, que seja de dia ou de noite, ela está estudando, né? E essa pessoa, tudo que ela faz, prospera, né? E isso daí são as bênçãos de Deus na vida da família. O primeiro tópico é a família e a bênção divina. O bispo Abner, ele destaca aqui que no princípio o Senhor Deus revelou o seu propósito para a família. Aquela primeira família ali, que foi criada por Deus, que Deus foi o juiz de paz, Deus foi que fez o casamento, né? Então, o propósito, o objetivo de Deus para com aquela família, nós encontramos no Gênesis, no capítulo 1 e o versículo 28, que nos diz assim: e Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai-a sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Então, qual era o propósito de Deus para a família? Era que eles frutificassem, que eles dessem fruto, e também que eles multiplicassem e enchessem a terra. Bom, naquela época, tinha que acontecer essa multiplicação pelo fato que era só um casal e a terra tinha que ser povoada. Então, esse foi o propósito de Deus para com essa família, e a bênção de Deus já estava sobre esta família. No 1.1, a família é uma agência divina. Bom, Deus, ele se utiliza da família, daquela família que o teme, daquela família que guarda os seus preceitos, para resgatar outras famílias. Por isso que a família cristã, ela é uma agência de Deus nessa terra. Estamos passando uma situação crítica nesse momento, estamos enfrentando uma situação crítica neste momento. Então, uma família que carrega esse temor de Deus, uma família obediente, uma família prudente, o que é que ela faz? Ela se submete às diretrizes de Deus, e nesse momento que ela se submete às diretrizes de Deus, Deus se utiliza dessa família para resgatar outras famílias que estão
precisada. Aí ele fala aqui, ó, ela é uma agência divina na terra. No dilúvio, Deus preservou a família, né? Deus guardou ali a família, que foi Noé, sua esposa, os seus filhos e sua nora. A chamada de Abraão inclui abençoar todas as famílias da terra. Lembra quando o Senhor chama Abraão no capítulo 12 e o versículo 3 do Gênesis? Vamos estar dando uma lida aqui para a gente dar essa conferida. Diz assim: e abençoarei os que te abençoares, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra, né? E em ti são benditas todas as famílias da terra, ou seja, as bênçãos de Deus ia cair sobre toda a família por intermédio da bênção que estava sobre a família de Abraão, né? Então isso aqui é muito importante. Ele diz aqui também que a vinda de Jesus à terra em forma humana e seu tempo de preparação para o exercício do seu ministério passaram por uma família, né? Por uma família que nós observamos ali que por obra do Espírito Santo, a Maria, ela engravida, né? E José, percebendo aquela situação, José queria deixá-la, mas o Senhor vem a José por intermédio de sonho, mandando ali um anjo, dizendo assim: José, não temas, recebe a Maria, porque o que nela está sendo gerado é obra do Espírito Santo. Então Jesus, ele veio a este mundo em carne por uma família, né? Então o plano divino, visando a transmissão dos mandamentos e das instruções para as sucessivas gerações, inclui as famílias. Então a família, ela é uma agência de Deus sobre esta terra, ensinando o caminho da bênção. O Salmo 1 é um salmo muito é um salmo de uma grande referência para nós, relacionado ao caminho para aquelas pessoas que querem alcançar a bênção de Deus, para que a bênção de Deus permaneça sobre a vida delas, porque ali fala para a pessoa não tomar conselhos de ímpio, para a pessoa não ficar em roda dos escarnecedores, para a pessoa não entrar no caminho dos pecadores. E tem mais, no Salmo 15, há algo muito interessante. O salmista fazendo uma pergunta, ele diz assim, ele diz assim: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aí a resposta vem logo em seguida: aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração, aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Então, isso são os requisitos para entrar, certo, no caminho da bênção, para estar no caminho da bênção que o Senhor quer conceder ali à família. 1.3, a bênção e as futuras gerações. Bom, o Senhor, ele diz aqui que o Senhor, Deus, lhe deu um filho que seria profeta. Este profeta influenciaria muitas outras gerações, né? Então aqui, os seus filhos, a sua família, né? Porque quando nós falamos de família, nós estamos incluindo todos os membros ali dessa família: pai, mãe, filhos, filhas. Quando você tem uma família estabilizada, uma família ensinada, uma família embasada na palavra, com certeza essa família, ela será as bênçãos das futuras gerações. Por quê? Porque os exemplos, os hábitos, os costumes que essa família tem deixado para a futura geração, isso traz um impacto sobre essa geração futura. Então é muito importante a família se deter
nos comportamentos que a Bíblia nos ensina. Exemplo disso foi quando Paulo, ali escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2, ele diz: não sede conformados com esse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a perfeita e boa, agradável vontade de Deus. Okay? Vamos agora para o segundo tópico. Algumas bênçãos de Deus às famílias. Aí nós temos aqui o 2.1, que é sabedoria, inteligência e conhecimento. 2.2, presença e participação de Deus. E o 2.3, segurança da família. Então, algumas bênçãos de Deus às famílias: sabedoria, inteligência e conhecimento. Nós temos que entender aqui que quando o Tiago, na sua carta, fala: quem não tem sabedoria, peça a Deus. Aquela sabedoria ali é uma sabedoria divina, certo? É uma sabedoria sobrenatural. Paulo, ele vai instruir a igreja de Corinto sobre essa sabedoria relacionado a um dom, né? Que aí ela está no grupo dos dons de revelação, que os dons de revelação são discernimento dos espíritos, dom da ciência e o dom da palavra da sabedoria. Então, nós temos que destacar essa sabedoria aqui da sabedoria humana. A sabedoria divina, ela não é adquirida de toda maneira. Existem pessoas que pensam que essa bênção de Deus vem na vida de uma pessoa de todo jeito. Alguns podem dizer assim: mas você está falando bênção, mas dons não é uma dádiva, não é presente. Mas não deixa de ser uma bênção do Senhor, certo? Então veja bem, essa sabedoria aqui, né, ela é uma sabedoria completamente diferente daquela sabedoria humana. A sabedoria humana, para ser adquirida, ela é adquirida através de estudo. Através de estudo, vamos supor, a pessoa quer ter conhecimento bíblico. Então o que é que ela tem que fazer? Ela tem que estudar a Bíblia. Ela não pode ser preguiçosa. Ela tem que estudar a Bíblia noite e dia. Se leu a Bíblia toda, ela tem que voltar de novo lendo a Bíblia. Depois ela vai estudar livro por livro, certo? Ela tem que ter dicionário bíblico, tem que ter dicionário português, tem que ter enciclopédia, tem que ter comentário bíblico, tem que ter atlas bíblico, diversos materiais para ela estudar. E depois, se ela quiser aprofundar mais na questão dos originais, né, para fazer uma boa aplicação exegética, para poder aplicar uma boa hermenêutica, então ela terá que se aprofundar mais. E esses conhecimentos vai gerar uma sabedoria sobre ela, né? Que também ela vai ser uma pessoa inteligente. Então existe aí uma diferença de sabedoria divina para uma sabedoria humana, né? E olha que essa sabedoria aqui que eu estou mencionando não é a sabedoria animalesca, porque tem aquela sabedoria animalesca onde a pessoa enche seu ego, né? E ela se apoia naquela sabedoria que ela tem, e essa sabedoria não leva ela a lugar nenhum, certo? Diz aqui, muito oportuno em dias de tanto materialismo, refletimos em Provérbio capítulo 22, versículo 3 ao 4. O texto bíblico ressalta a relevância da sabedoria, inteligência do conhecimento na edificação do lar e no suprimento de tudo que é necessário para a manutenção e a habilidade de uma casa. Quando a pessoa ela estuda a Bíblia, ela vai saber lidar com diversas situações. Por exemplo, aconselhar os filhos, né? Ter um relacionamento sólido entre marido e mulher, ali com a sua esposa. A esposa também terá uma certa facilidade para trazer uma edificação sobre o lar, porque Provérbio 14, primeiro diz que a mulher sábia edifica sua casa, mas a tola destrói. Então tem uma série de coisas aí para essa pessoa que busca conhecimento, né? Porque o conhecimento gera nela sabedoria, certo? E a outra bênção de Deus aqui, 2.2, é a presença e participação de Deus. Ele diz aqui, destacamos no Salmo 127, o Senhor Deus agindo no contexto familiar para edificar, guardar e prover, né? Ele diz que esse tópico enfatiza a primeira parte do versículo 1,
o Senhor edifica. Uma das lições que pode ser extraída é a presença e participação de Deus desde o início da formação da família e no constante e necessário desenvolvimento. Agora, essa presença e participação de Deus, né, é participação em termos de orientação, em termos de guiar a pessoa, essa presença de Deus nessa família. Repito, é necessário a pessoa ela se submeter às diretrizes da Bíblia Sagrada. É necessário essa pessoa ela ter uma vida comprometida com Deus, né? A pessoa não vai ter a direção de Deus, a pessoa não vai ter a orientação de Deus sem ter um compromisso com Ele. Isso não existe. Então é necessário ter um compromisso com o Senhor para que essa presença e participação de Deus seja ativa na vida desta família, ok? O 2.3, segurança da família. A questão da segurança tem sido bem presente nas conversas, notícias na mente. Trata-se de um tema que não está restrito ao aspecto de assaltos ou roubo que envolve bem material e a vida física. Cada vez mais é preciso tratar da segurança na área emocional, no uso dos recursos teológicos, na questão espiritual, na formação e desenvolvimento dos filhos. Então, essa segurança aqui, ele bem destacou, não está relacionado à questão de bens materiais, está relacionado à segurança no sentido do psicológico da pessoa, dos seus filhos, relacionado ao desenvolvimento dele dentro do lar. Então, uma família que ela tem um certo conhecimento dentro da palavra de Deus, ela vai dominar determinados tipos de pensamento que está vindo sobre a mente dela, tentando desnorteá-la, tentando jogar ela contra os filhos, jogar ela contra o marido contra a esposa, o marido contra os filhos, certo? Paulo disse que esses pensamentos nós temos que levar ele cativo à presença do Senhor. Então, um dos frutos do Espírito é o que? É o domínio próprio. Então, essa pessoa tendo esse domínio próprio, essa manifestação do fruto do Espírito Santo, ela tem segurança. E essa segurança, quem dá a ela é Deus por intermédio de uma manifestação do fruto do Espírito, pelo fato dela ter dado o lugar, dela ter buscado de Deus para isso acontecer. Porque em Apocalipse nós vemos no capítulo 3 e o versículo 20: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei ele comigo. Então nós observamos ali que o Senhor está falando da igreja de Laodiceia, uma igreja que tinha fechado as portas, fechado a porta do seu coração para o Senhor. Então encontra muitas famílias, muitas das vezes, em uma certa situação difícil. Por quê? Porque está com o coração fechado, né? Está com o ego elevado lá em cima. Um não quer se submeter ao outro, os filhos não querem submeter os pais. Então esse lá é um lar inseguro, esse lá é um lar que só tem desavença, só tem contenda, é um desequilíbrio emocional, uma série de coisas sobre a vida daquela família. Então é muito importante a gente atentar para isso daí, ok? Vamos aqui no terceiro tópico: atitudes para desfrutar das bênçãos de Deus. Ele fala assim: além de conhecermos o interesse e poder de Deus em abençoar, são necessárias algumas atitudes que as famílias cristãs devem desenvolver e perseverar. Que atitudes são essas? Um lugar onde há temor de Deus, a primeira atitude, né? A pessoa tem que ter o temor de Deus. A Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor. Então, assim, quando se tem temor, a presença de Deus reina. O temor é diferente do medo, né? O temor é diferente do medo. Medo não é temor. Medo não é temor. Temor é quando você respeita o seu Deus. Temor é quando você obedece a palavra de Deus de uma forma voluntária, certo? Que as famílias cristãs
seja formada por vidas que temem a Deus. Vamos estar lendo aqui esse Salmo 128, para ver o que é que o salmista ele nos fala. Diz assim, ó: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então, primeira atitude, o temor, que o bispo Aro destaca aqui. Segunda atitude, é um lugar onde há trabalho e contentamento. Existem pessoas que não se contentam com nada, né? A vida dela é uma vida abençoada, tem o seu carro, tem sua casa, mas não se contenta. Fica reclamando do carro, esse carro velho, fica reclamando da casa, fica reclamando do salário, fica reclamando de tudo. Então, uma pessoa dessa, ela não tem como desfrutar das bênçãos do Senhor. Muitas das vezes ela pergunta: por que eu não tenho uma vida abençoada? Por que nada na minha vida prospera? Porque vive reclamando sempre da vida. Reclama do carro, reclama da casa, reclama do salário, reclama do marido, reclama dos filhos. Então não tem contentamento em nada. Então isso é um perigo, certo? É muito importante que a família cristã procure cultivar tanto o trabalho como o contentamento, certo? No ambiente familiar, enquanto um significa e proporciona os recursos para suprir as necessidades da família, que no caso é o trabalho, né? Contribui com a igreja local e ajuda os mais necessitados. O outro é um antídoto contra a avareza, preocupação e ocupação excessiva com as finanças e os bens materiais. Então vamos supor, enquanto trabalha, Deus tem abençoado no seu trabalho, ele dizima, ele oferta isso com alegria. E também ajuda os necessitados, né? O pastor ali pediu para trazer uma cesta básica. Se ele tiver condições de levar uma cesta, ele leva. Se ele não tiver, ele leva 2 ou 3 ou algum tipo de alimento não perecível para a igreja, certo? E o contentamento é justamente para não entrar avareza, porque vamos supor, uma pessoa recebe um salário, aí ela não se contenta com aquele salário. Eu queria receber 5 mil reais, eu queria receber tantos mil reais. Então isso daí é uma porta para a avareza entrar, isso daí é uma porta para o inimigo entrar e dominá-la, e ela não ter como desfrutar das bênçãos de Deus, certo? A terceira atitude aqui é um lugar de adoração a Deus. Interessante que muitas pessoas, elas teologicamente adulteram essa palavra adoração, né? Quando nós lemos lá em João capítulo 4, nós vemos ali aquela mulher samaritana, um pouco confusa, né? Sem saber em que local adorar o Senhor. Observa aqui o que ela falou. A mulher disse assim para Jesus: versículo 20, vamos começar aqui do versículo 20, capítulo 4, versículo 20 de João. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Por exemplo, ela já estava meio confusa relacionada à adoração. Disse-lhe Jesus: mulher, crer-me que a hora vem em que nem neste monte nem em Jerusalém adorarei o Pai? Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem do judeu. Mas a hora vem, e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, certo? Deus é espírito, e importa os que eu adoro em espírito e em verdade. E essas pessoas, Deus está procurando essas pessoas. Então existem pessoas que não sabem o que é adoração. Nós adoramos a Deus com a nossa veste. Nós adoramos a Deus com o nosso comportamento na sociedade, dentro do nosso lar. Nós adoramos a Deus no nosso serviço, se submetendo ao patrão, se submetendo ali a um supervisor, a um encarregado. Nós adoramos a Deus na igreja, submetendo ali as diretrizes do ministério, certo? Nós adoramos a Deus em todo sentido da nossa vida. Nós adoramos a Deus ofertando, nós adoramos a Deus dizimando. Existem pessoas que ela confunde, ela adultera essa palavra. Ela pensa que a adoração está ligada só ao louvor, certo? Adoração vai muito mais além. Adoração, nós adoramos a Deus
todos os dias, todos os momentos da nossa vida. Agora aqui mesmo, eu gravando esse vídeo, aqui eu estou adorando ao Senhor. Porque se no meu coração tem algo benéfico para levar para outras pessoas, eu estou fazendo com que o nome do Senhor ele seja glorificado em minha vida. Então eu estou adorando a Deus, certo? Então eu estou adorando a Deus. A primeira ação de adoração registrada na Bíblia ocorreu no contexto da família, no Gênesis, né? O salmista escreveu sobre a atitude de transmitir à geração futura os louvores do Senhor. É evidente que a adoração a Deus não se restringe aos cânticos, foi o que eu falei aqui, né? Não se restringe aos cânticos. Contudo, é fundamental quando o lar é um ambiente repleto de cântico de louvor a Deus, pois contribui na formação cristã dos filhos, para que os corações sejam abençoados com alegria e as mentes sejam ocupadas com o que edifica. Realmente é bom. Realmente é bom você pegar a sua filha cantando, você pegar o seu filho cantando, tomando banho no banheiro, a filha ali varrendo uma casa, lavando uma louça, cantando. Por quê? Porque ela está ocupando a mente dela. Diz um ditado que mente vazia é a oficina de Satanás. Realmente é, porque Satanás ele trabalha numa mente vazia. Então é bom estar ocupando a mente, né? Mas a adoração não está restrito ao louvor. A adoração está restrito a uma vida completa, certo? A uma vida completa, corpo, alma e espírito. Isso que é adoração, você adorar a Deus nessas três dimensões: corpo, alma e espírito. Entendeu? Então, atitudes para desfrutar das bênçãos do Senhor é isso. É você ter contentamento, é você ter temor de Deus, é você ser um verdadeiro adorador. Tá certo? Então essa foi a nossa lição de hoje. Foi uma lição bem resumida, mas foi de coração para todos vocês. Que Deus abençoe cada um. Se você não gostar do conteúdo e você deixar o dislike, comenta aí embaixo. Porque, meus queridos, nós somos um eterno aprendiz, certo? Ninguém sabe o máximo possível. Eu sou um eterno aprendiz. Então, se você vê que quer realmente nos dar uma dica em alguma coisa que você não gostou e você deixou o seu dislike, comenta aqui embaixo, porque isso vai nos ajudar. E se você gostou do conteúdo, deixa seu like, tá bom? Também, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve no canal, nos ajuda para que cada vez mais nós venhamos crescer nessa plataforma. Você pode também estar compartilhando esse vídeo para os seus amigos. Deus abençoe a todos.